Durante uma jornada de vida, a gente acaba ganhando muita coisa, capacidade de engatinhar, andar, falar, de correr, de comer, de, enfim, construir um legado, de ganhar dinheiro. Só que chega num ponto da vida em que as coisas começam agora a entrar num declínio. E muitos meus pacientes falam assim, doutor, agora eu só vivo perdendo coisas. Só que o que ele não sabe que ao controlar uma única coisa, você pode retardar, anular e até reverter muitas dessas coisas que você está perdendo com a idade. Bora pro vídeo. Hoje é sexta-feira de tarde, de manhã atendi meu consultório particular e mais uma vez aquele grupo de pacientes idosos que fala assim, doutor, eu tô perdendo tudo depois de uma certa idade para cá. Eu fico olhando assim, sei. Só que aí o que eles não sabem é que se eles entendessem um único conceito, muitas dessas coisas deixariam de acontecer, eles poderiam ter uma vida com autonomia, com liberdade, mesmo em idades avançadas que a gente considera hoje depois dos 80 anos. A propósito, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor adjunto do curso de medicina há mais de 19 anos e venho aqui falar sobre saúde, longevidade, vida modo 1x, uma vida com mais intenção e menos pressa. E o conteúdo de hoje é coisas que você perde com a idade. Claro, quando eu estava produzindo esse conteúdo para falar para você, eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui vai deixar as pessoas muito para baixo, né? Vão deixar o meu público deprê. Mas na verdade não é isso, é porque eu quero que você entenda uma única coisa que você, ao transformar, você consegue agora, como eu disse, anular, reverter e até desacelerar essas perdas que acontecem ao longo da sua vida. Então, uma coisa que obviamente a gente já sabe, eu não vou ficar aqui chovendo molhado, é que com o processo de envelhecimento, de fato, a gente acaba perdendo funções, a gente acaba perdendo algumas características. Eu estava, inclusive, escutando um podcast, um vídeo de uma psicóloga que atende pessoas de meia idade, né? Inclusive, o título me chamou muita atenção, porque era justamente um público que é parecido com o meu, ou seja, nesse vídeo ela dizia assim, que muitos dos pacientes que procuram ela depois dos 45 referem que estão com uma perda de energia que jamais imaginariam ter. E não é só uma energia física, sabe? É uma energia que perpassa a parte mental, psicológica. E eu fiquei pensando, interessante, né? Por que então, esse grupo de pessoas, em especial nessa faixa etária, acaba pensando nisso? Então, isso significa o quê? Que esse indivíduo já está perdendo coisas. Não é preciso você chegar aos 60, aos 70 anos para começar a entender que coisas serão perdidas. Se você perceber isso um pouco antes, você já começa a mudar o seu destino. Mas eu quero agora pontuar para você que tipo de coisas você vai perder com a idade, isso de uma forma bem específica, tá? Porque talvez você deva estar pensando assim, eu sei, doutor, já vou perder memória, já vou perder força, mas não é só isso. Eu quero te detalhar coisas que você vai perder ao longo da sua vida. Então, uma delas é a flexibilidade e velocidade de pensamento, certo? Então, ou seja, fica cada vez mais difícil alterar entre tarefas que exigem atenção, entre tarefas que são estratégicas. Vira e mexe, eu atendo pessoas que falam assim, doutor, eu não consigo mais fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, o ser humano não consegue de fato, só que por alguma razão, a sua velocidade de alternância entre uma tarefa e outra era alta o suficiente para você pensar, imaginar que é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não é. Como essa velocidade de transição de tarefas, ela reduz com o passar dos anos, agora você tem a impressão que é incapaz de realizar duas ou mais tarefas de forma simultânea. Mas a verdade é que o ser humano nunca teve essa capacidade. Apenas uma capacidade de alternar entre as tarefas de uma forma perceptivelmente difícil de entender, e aí a impressão de que você consegue fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Resposta cognitiva permanece correta, porém mais lenta, e isso é uma das coisas que dificulta muito o avanço da carreira em geriatria. Eu sou professor, como eu disse, há muitos anos, e toda vez eu pergunto meus alunos, quem aqui quer fazer geriatria? Poucas pessoas querem fazer, e aí quando eu aprofundo o tema, inclusive foi o tema do meu mestrado, o interesse do estudante de medicina em seguir carreira de geriatria ou alguma carreira relacionada ao envelhecimento,
é que ele acha muito chato atender o idoso, né? Pessoas que não querem fazer geriatria, e isso é um relato dos meus alunos, dos que não querem, eles dizem que é muito demorado atender a pessoa idosa. Agora, por quê? Porque justamente uma parte desse tempo requerido para atender pessoas mais velhas tem a ver com o tempo de resposta. E, assim, de verdade, como eu sou de boa, para mim, o tempo de resposta é irrelevante. Então, eu faço uma pergunta, eu deixo ele responder no tempo dele. Eu não tenho pressa para finalizar aquela avaliação. Então, eu fiz esse leve devaneio porque acabei me lembrando por que muitos médicos não querem seguir carreira em geriatria. Então, a rigidez de pensamento tende a aumentar. O que é que isso significa? Significa que cada vez mais a pessoa não quer considerar outras possibilidades, motivo pelo qual, provavelmente, se você tem uma pessoa idosa em casa, deve considerá-la ou achar que ela é teimosa. Se você pensa assim, coloca aí nos comentários, porque a explicação disso não é a teimosia em si, é a diminuição da flexibilidade cognitiva, como eu coloquei lá atrás. Então, situações novas exigem maior esforço mental. Isso é bem interessante e é para qualquer situação nova, seja em mudança comportamental, seja até para você fazer algo bem diferentão mesmo, tipo assim, vamos passear para ver orquestra sinfônica, sei lá, na capital, né? Eu falo capital porque eu moro numa cidade do interior, então, sei lá, se eu fosse convidar minha mãe para ir assistir uma orquestra sinfônica lá em Fortaleza, provavelmente ela não ia querer ir. Então, essa aqui é a verdade. Então, essas situações novas, sim, vão exigir maior esforço mental e normalmente a pessoa resiste a isso. Memória e atenção, que é algo que talvez você já imagine, vou até passar um pouquinho mais rápido aqui. Essas memórias episódicas, recente, apresenta mais falhas, então a pessoa realmente vai ter lapso de memória. E aqui uma ressalva, tá? Nem sempre essa perda de memória significa doença ou demência de Alzheimer. Lapsos de memória podem acontecer. Ela está incluída dentro de um capítulo que nós chamamos de esquecimento benigno do envelhecimento. Então, nem todo esquecimento ele é uma doença, é um problema. Então, manter informações ativas vai exigir maior esforço. Então, aquela coisa de, não, eu vou aqui lembrar tal coisa. Não, esquece isso, cara. Você tem que anotar. Se você tem uma tarefa para fazer, você está envelhecendo, tem uma tarefa, você tem que logo anotar, porque esse tipo de memória de trabalho, ele tende a ser muito limitado com o passar dos anos. A atenção sustentada e seletiva também vai ficar mais vulnerável. E aí, muitas vezes, isso se torna tão evidente que alguém vai falar assim, vem cá, será que papai não tem TDAH e ninguém nunca disse isso, não é? Eu estou falando isso porque está chegando cada vez mais esse tipo de relato, né? Doutor, será que papai não teve TDAH? Não, assim, não, criatura, não tem não. Isso aí é uma redução da capacidade de manutenção de atenção sustentada. Isso vai acontecer com boa parte das pessoas. Ambientes ruidosos dificultam foco e desempenho. Por quê? Porque como tem aquele ruído e ele tenta processar o tempo todo aquela informação, ele não consegue fazer aquela outra coisa que é importante. E aí, essa é uma das referências, né, que muitas pessoas falam assim, ih, tá ficando velho, ó, ei, não quer mais ficar em lugar barulhento, tá ficando velho. Inclusive, isso são as coisas que as pessoas falam de mim. Vou te revelar uma coisa bem interessante, ó. Eu ando o tempo todo com esse fone de ouvido aqui. Esse fone de ouvido aqui, ele tem cancelamento de ruído ativo. Agora, por que isso? Porque assim, chega um ponto da vida que você não quer mais, não quer que a sua liberdade seja infringida o tempo todo, e eu falo disso na questão auditiva, tá? Então, às vezes a gente vai fazer um passeio ali no shopping e tudo, aí tem, de repente, um show na praça de alimentação. Cara, eu sei que ali é um momento de lazer para as pessoas, só que a altura daquele som é desnecessária. Na verdade, qualquer tipo de evento que é de música, assim, eu acho extremamente alto, porque você deixa de interagir com o teu entorno, você só escuta aquilo, nada mais, você não consegue conversar com mais ninguém. Então eu ponho fone de ouvido, o pessoal, ih, rapaz, tá ficando velho, né? Na verdade é porque isso infringe a minha liberdade de querer escutar aquilo que eu quero, né? E na altura que eu quero escutar. Eu não quero que ninguém fique buzinando coisas no meu ouvido, não. Vamos passar para frente aqui. Funções executivas também são coisas que o indivíduo vai perdendo com o passar do tempo. Então, planejamento, tomada de decisão complexa, vai se tornando cada vez mais lento. Então, às vezes, quando o indivíduo é mais jovem, né, decidir coisas era uma tarefa muito simples, mas à medida em que ele vai envelhecendo, então ele passa agora a ter dificuldade, porque não consegue, dentre outras coisas, não consegue mais flexibilizar o seu próprio pensamento.
resolução de problemas passa a exigir mais tempo e, consequentemente, maior suscetibilidade a erros sob pressão, né? Há algumas controvérsias em relação a esse tipo de função. Lá na frente eu vou te explicar o motivo disso, mas é uma forma de interpretar essa perda com a idade. Multitarefas passam a ter custo cognitivo muito elevado, então o indivíduo fica muito cansado em ter que fazer algumas coisas de forma simultânea, coisa que quando era mais jovem isso não acontecia. E aí, mais uma vez, citando esse vídeo dessa psicóloga, onde ela recebe muitos pacientes de 40, 45 anos para frente, relatando essa exaustão mental, principalmente por não conseguir mais fazer muitas tarefas por um longo período de tempo. A explicação está aqui, ó. Custo cognitivo elevado. Sobre habilidades visoespaciais. Então, existe uma pequena piora na percepção de profundidade. Isso é muito arriscado para quem dirige à noite, tá? Porque muitas vezes você não percebe exatamente qual a distância que o veículo que está vindo na direção contrária está. Isso pode ocasionar acidentes. Orientação espacial fica menos precisa, então ele pode se esbarrar nas coisas porque não consegue perceber corretamente essa distância, né? A noção de distância pode ficar afetada. E tarefas manuais finas começam a ficar mais desafiadoras, por conta, inclusive, da visão. Não estou nem mencionando o aspecto tátil, mas o visual também acaba afetando bastante. Tem redução da acuidade visual e do contraste. Isso, inclusive, acaba afetando muito a mudança de claridade. A pessoa está envelhecendo, está no ambiente claro, como eu estou agora. Se eu desligar todas as luzes e ficar um breu, ainda que fique totalmente escuro, com o tempo a gente consegue começar a ver ali penumbra. No caso de pessoas mais velhas, não. Essa permanência no escuro se torna maior, por um tempo maior, e isso também pode levar a acidente. A adaptação ao escuro torna-se mais lenta. A perda auditiva afeta sons agudos, eu já tenho falado isso em outros conteúdos aqui. Então, sons de bip, micro-ondas, geladeira aberta, até o som de mulheres conversando pode se tornar menos audível para pessoas mais velhas. E essas conversas em ambientes barulhentos ficam cada vez mais difíceis. Em relação ao olfato e paladar, tem diminuição da sensibilidade para cheiros, então o indivíduo começa a não sentir o cheiro, e o cheiro tem a ver com aroma, e aroma interfere no apetite. Então, pessoa que não percebe sentir o cheiro da comida tende a não querer comer também. Não sei se você sabia disso. Altera também a percepção de sabor, então o doce, não o doce nem tanto, né, mas o salgado principalmente, ele fica prejudicado. Redução desse prazer alimentar por causa disso. Então, não sinto o cheiro, não sinto o salgado, para que eu vou comer, sei lá, um feijão, por exemplo? E isso acaba impactando no apetite e na nutrição. Vamos passar rapidamente aqui pelo contexto da força muscular. Então, uma coisa que acontece bastante com o envelhecimento e com a idade, se não for, obviamente, cuidado, é a sarcopenia, essa perda progressiva e intensa da massa e da força muscular, né, como está escrito aqui, redução da força e potência, e isso é para coisas do dia a dia, tá? Não estou falando que você deixa de carregar 20 quilos daquele seu peso da academia, não é isso não, é dificuldade para coisas simples, como se levantar, subir escadas, inclusive reagir, né, ter esse reflexo no desequilíbrio. O indivíduo está andando e aí pisa num chão molhado, o mais jovem tende a se recuperar mais rápido, e na medida em que a idade vai passando, ele começa a ter essa dificuldade de se reequilibrar, e com isso impacto nessa sua capacidade de manter a autonomia. A gente tem também a redução da articulação, né? Cria-se uma rigidez articular progressiva, a amplitude do movimento vai diminuindo. Uma paciente que eu atendi também hoje pela manhã referia isso aqui no ombro. Ela fala assim: engraçado, doutor, agora eu mal consigo abotoar meu sutiã. Foi interessante, né? Ou seja, lá é o retrato também dessa característica de perdas que vão acontecendo, ou seja, ela está perdendo a flexibilidade com a idade. Então, eu falei essa história da roupa, mas aqui, ó, dificuldade para agachar e alcançar objetos que muitas vezes nem estão tão distantes, né? Um pouquinho de distância já dificulta esse alcance. E essas posturas prolongadas em posições que ela não está habituada a estar,
vão se tornando cada vez mais desconfortáveis. Tem uma piora do equilíbrio estático e dinâmico. Então, assim, muitas vezes caminhar é uma tarefa que exige muita atenção e isso começa a ficar com mais dificuldade. A marcha vai ficando mais lenta, mais cautelosa. Eu fico assim meio preocupado porque eu atendo muitos idosos que já estão nessa idade dos super-agers, né, ou seja, depois dos seus 80 anos, e chegam com muita dificuldade para andar, viu? Ou chegam sendo apoiados, né, por cuidadores e tudo mais. Isso é realmente bem preocupante. Os passos se tornam cada vez menores, e aí, né, com menos segurança, a altura do passo fica pequena também, coordenação motora fina vai perdendo precisão, então pode se esbarrar, pode tropeçar em pequenos objetos ao longo do seu ambiente, né, do seu entorno. Com relação a osso e água, isso eu também já falei bastante, então eu vou só citar rapidamente aqui. Redução da densidade mineral óssea, por esse motivo que pessoas com a idade tendem a ter mais osteoporose, tanto a osteoporose como a osteopenia, né, que é uma fase de transição. Existe uma diminuição da água corporal total, isso influencia em vários aspectos, desde a de função fisiológica, como intestino, coração, influencia inclusive na tomada de remédios, porque alguns remédios eles precisam dessa água para serem excretados, e aí um indivíduo que vive no estado de baixa hidratação, isso faz com que a medicação permaneça mais tempo circulando no seu organismo. E, claro, maior risco de desidratação. Quanto mais velha a pessoa, mais chance dessa desidratação se manifestar através de alterações de comportamento, alucinação auditiva, visual. E também você já deve saber, se me acompanha há mais tempo aqui, né, o aumento da gordura corporal, principalmente em região abdominal, que inclusive incomoda muita gente, e traz um impacto muito negativo na questão do risco cardiometabólico. É uma pessoa que vai ter mais chance de ter doenças do coração, de ter diabetes, de ter aumento de colesterol. As artérias vão se tornando cada vez mais duras e com isso a pressão ela tende a aumentar, e é por isso que o parâmetro de pressão arterial em pessoas mais velhas tende a ser um pouquinho diferente, né? O parâmetro de controle, não de diagnóstico. Então, olha, aumento da pressão arterial, maior sobrecarga no coração, isso vai aumentando o risco cardiovascular. E, claro, tem essa questão do sono, né, que é um tema chave aqui no meu canal, eu falo demais sobre como melhorar sono, mas, de qualquer forma, o que se perde com a idade é a profundidade e digamos assim, a linearidade do sono. O sono se torna mais fragmentado, reduz sono profundo, e com isso o aumento do sono superficial faz com que ele tenha despertares precoces mais frequentes, e, claro, tudo isso de forma indireta acaba impactando em energia e cognição. Então, aquilo que já está se perdendo acaba tendo impacto maior por conta de uma fragmentação de um recurso vital poderoso nas nossas vidas, que é a capacidade de dormir. Tem a adaptação emocional, que pode ser mais lenta, né? Então, é uma fase da vida que o indivíduo começa a, inclusive, perder, né, outras coisas externas. Eu estou falando de perdas do indivíduo, mas ele pode perder pessoas, né? Pessoas começam a falecerem nessa fase da vida e tem maior impacto em estressores agudo, então isso é fisiológico, então o idoso tende a se recuperar de forma mais lenta, inclusive a sustos. Então, se o idoso toma um susto naquele momento, ele pode demorar um pouco mais de tempo para recuperar por causa dessa dificuldade do eixo de resposta ao estresse normalizar. Em contrapartida, cresce a maturidade emocional. Eita, doutor Hiroki, finalmente uma coisa boa, né? Porque foi tanta coisa aí que eu estou perdendo que não é tão bom, finalmente estou ganhando uma coisa, que é a maturidade. Mas é esse ponto em que eu vou já explicar que basta uma coisa estar boa que você pode melhorar todo o resto. Fica até o final que eu vou te explicar isso aí. E a pessoa mais velha, teoricamente, tende a selecionar o que realmente importa. Eu digo teoricamente, porque de verdade eu vejo muito idoso que ainda fica remoendo o passado, dizendo que todo sofrimento de hoje é por causa do passado. Isso é uma forma de interpretação, né? Eu diria que essa é uma forma de regulação emocional desfavorável para essa pessoa. O idoso, com o passar dos anos, o que a gente pede com a idade também? Menor busca espontânea por experiências novas, como eu já disse,
preferência clara e nítida acerca das rotinas que já fazem parte do seu dia a dia. E, como eu disse, menor flexibilidade cognitiva, e isso acaba reduzindo o poder da experiência de vida. Ou seja, ele tem maior chance de reduzir essa capacidade de experimentar coisas novas. Na rede social tem perda de papéis sociais importantes, então no caso do homem já era provedor da família, hoje não é mais. No caso da mulher, era a pessoa que cuidava da parte da alimentação, que fazia comida para todo mundo, e as pessoas adoravam, e agora já não consegue mais. Luto e aposentadoria também podem reduzir a rede de relacionamento prévio. Claro que ele tem a oportunidade de criar novas relações, mas aquele já tinha tende a se perder, o que eleva a chance de isolamento, solidão, e claro, isso vai impactar com certeza na saúde mental. Como eu disse, né, eu sabia que até esse ponto talvez uma galera já até saiu, porque fica assim, meu Deus, ele só está falando de coisa ruim. Mas assim, é importante a gente não fechar os olhos para essas perdas que acontecem ao longo da idade. Só que aí quem já é mais assim, mais próximo do canal, que está assistindo muito meus conteúdos, deve se lembrar de uma frase que eu sempre digo, que é a seguinte: não existe coisa da idade. Então alguém que já é meu seguidor deve estar pensando, eita, o Dr. Hiroki está se contradizendo. Calma. Existem situações do processo de envelhecimento que são naturais, né, tem a ver com perdas, mas nem sempre elas precisam se manifestar em algum sintoma. Por isso que, quando eu digo que não existe coisa da idade, é porque de fato tem pequenas engrenagens que você muda, que, como eu disse, pode desacelerar, anular e até reverter essas perdas que vão acontecendo coincidentemente com a idade. Dito isso, o que é que eu vou explicar rapidamente a partir de agora? Como desacelerar, anular e até prevenir essas perdas que eu acabei de comentar. E eu preciso demais que você entenda essa única frase, porque essa única frase, quando ela é compreendida profundamente e gera uma mudança comportamental, pronto, a tua vida vai ser outra a partir de agora. Que é o seguinte: nós, Homo sapiens, somos a única espécie que temos a capacidade de decidir de forma deliberada. O que é isso? É uma decisão consciente, é uma decisão que tem um aspecto do planejamento envolvido. Porque assim, quando a gente pensa no reino animal como um todo, a gente tem uma cachorrinha aqui, uma Yorkshire. Se eu jogar um pedaço de ração no prato dela, onde ela esteja, se ela ouvir aquele barulhinho, ela vai lá para comer. Ah, quer dizer que ela decidiu ir? Não, aquilo lá é instinto, né? Isso daí é um condicionamento clássico, né, que Pavlov já explicou, ou seja, já está condicionado aquilo ali, sentiu o cheiro da ração, escutou aquele barulhinho lá, pronto, ela já vai. Não é que ela pensou, eu vou lá comer porque está na hora de comer, não é isso. Essa é a diferença em relação a tudo aquilo que nós decidimos de forma deliberada. E um conceito que é importante você entender é o que a gente chama de inteligência cristalizada, ou seja, é todo aquele conjunto de conhecimentos que com a idade você vai ganhando. Então, conhecimentos, habilidades, experiências acumulados. Por isso que, diante de tudo isso que a gente perde ao longo da vida, ou a gente perde com a idade, tem poucas coisas que nós ganhamos que é capaz de anular toda a perda. Então, uma delas é a capacidade deliberada de decidir. A segunda coisa é a evidência da inteligência cristalizada, ou seja, nós nos tornamos mais inteligentes, de fato, nesse domínio. Ou seja, a gente consegue decidir coisas que já estão muito bem estabelecidas na nossa sinapse de forma muito rápida. Então, isso permite aplicação prática em situações do seu dia a dia. E com isso, sabendo disso, vamos começar agora a desacelerar, anular e reverter, através desse conceito de reserva cognitiva. Então, quando você aumenta a sua reserva cognitiva através de estudos, leituras, isso vai ajudar a proteger o declínio neurológico. Atividades intelectuais criam margem de segurança, então quanto mais você aprende coisas novas, você tende a agora anular e até reverter certas condições que são comuns do envelhecimento, mas o indivíduo interpreta como doença, né? O esquecimento benigno, por exemplo. Você consegue minimizar esse tipo de percepção fazendo atividade cognitiva diferente. Relações sociais vão também estimular a cognição.
Então, assim, mais uma vez, quando eu expliquei sobre essas mudanças comportamentais, a pessoa ao longo da vida vai perdendo interesse pelas coisas, mas ela tem a capacidade de decidir o contrário, porque a nossa espécie é a única que tem essa capacidade de decidir o contrário. Então aqui faz com que você volte a então ter novas relações sociais para estimular a tua cognição. Plasticidade residual é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, de alterar a sua estrutura. Então ele tem essa capacidade de adaptação, por isso que mesmo com esse desafio de ter uma redução, por exemplo, de córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, você ainda assim consegue modular esse efeito fisiológico, melhorando a sua capacidade de planejar. Então, mesmo em idades mais avançadas, o aprendizado ainda continua sendo possível, desde que você tenha um estímulo adequado para gerar ganhos funcionais. Na questão de músculo e força, você já deve estar sabendo tudo isso aqui. Então, você tem que praticar exercício físico, é o inegociável da nossa vida. Ah, eu não quero. Pois é, não querer, eu diria que você não está usando a sua inteligência, a sua capacidade de decidir de forma deliberada. Porque a atividade física, como eu disse, é inegociável e faz parte da longevidade ativa. Exercício também vai melhorar a marcha, estabilidade. Fisioterapia, olha só, reduz, claro, a rigidez. E, claro, eu sempre falo, no exercício físico, mais do que para a saúde física, ela é extremamente útil para a saúde mental. E eu pratico exercício físico todo santo dia, de segunda a segunda, feriado, não importa, eu faço. Por quê? Pela minha saúde mental. E todas essas coisas que eu estou te explicando aqui de forma assim breve, e não sei se você deve estar percebendo, mas eu estou até falando um pouco mais rápido do que meu habitual, para não deixar o vídeo muito, muito longo, tá? Mas eu converso todas essas coisas com os pacientes que eu atendo, tanto no presencial quanto no online. Se você tiver interesse em fazer esse tipo de avaliação comigo no modo online, eu vou deixar aqui o link na descrição para você entrar em contato e saber quais são os pré-requisitos para que eu possa conversar dessa maneira contigo. Mas continuando aqui, falando em função executiva, então educação continuada vai proteger a memória. Inclusive eu baixei um aplicativo recente aqui no meu celular chamado Impulse. E por que eu decidi baixar esse aplicativo? Porque ele treina diversos domínios cognitivos. Então todo dia eu faço um pequeno exercício lá nesse aplicativo. Às vezes é um exercício de memória, às vezes um exercício de capacidade de compreensão visual rápida, raciocínio lógico. Então, eu estou gostando demais porque, às vezes, eu estou tão bitolado aqui em fazer coisas da minha rotina, né, de atendimento, de produção de conteúdo, dos nossos infoprodutos que a gente tem, que, às vezes, a gente fica com aquele pensamento, como o povo diz, né, muito bitolado. Então, eu paro todo dia um tempinho para fazer esses exercícios mentais. Então, isso aí fica essa dica para você aí. Atividades desafiadoras estimulam o cérebro de diversas formas. E para fechar aqui, o sono, né? Não posso deixar, o Hiro não pode deixar de terminar um vídeo falando sobre sono. Então, a higiene do sono melhora, sim, qualidade de todo esse contexto que eu falei. Cognitivo, mental, de uma forma mais ampla, física. Então, exposição à luz natural, atividade física também favorece um sono profundo. Então, é uma via de mão dupla, né? O sono aumenta a performance no exercício físico, o exercício físico melhora o sono. Então, assim, todas essas mudanças que eu te expliquei aqui são altamente moduláveis. O que é que significa? Como eu disse, você pode desacelerar, você pode anular e até reverter essas perdas que acontecem com a idade. Agora, claro, o estilo de vida é que vai definir essa velocidade do declínio. Eu espero demais que você tenha gostado desse vídeo um pouquinho mais extenso, mas com muita informação, porque se você chegou até aqui, você já é uma pessoa cognitivamente forte, né? Em meio a tanto estímulo de redes sociais, você conseguiu chegar até aqui. Então, parabéns de verdade. Considere agora se inscrever nesse canal para receber conteúdos semelhantes ao meu, e se você clica no sininho do Natal, que só acontece obviamente no Natal, você vai receber o meu próprio conteúdo, que vai ao ar amanhã ou depois de amanhã. Antes de você ir embora, assiste esse vídeo aqui que eu expliquei sobre dor não é coisa da idade. Se você já tiver assistido, então assiste esse outro, que é o próprio YouTube te recomenda.
Por enquanto eu te desejo uma vida modo X, uma vida com mais intenção e menos pressa. Tchau.